Fala galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um bate-papo científico aqui no Nutricionando por aí. É um prazer ter vocês aqui novamente e hoje a gente vai falar de um assunto também muito interessante no trabalho do nutricionista, que é sobre emagrecimento, né? Sobre obesidade e as fases do emagrecimento. E aí, na verdade, eu tinha que ter uma convidada mais do que especial para falar sobre esse tema pra gente, né? Uma das nossas principais referências em obesidade. Quando a gente pensa em obesidade, a gente lembra sempre da Natércia. Então, minha amiga Natércia Persegoni. A Natércia é nutricionista, sente só o currículo, né? Nutricionista, é mestre, é doutora, pós-doutorado em nutrição, professora da Universidade Federal de Juiz de Fora, escritora, palestrante. Natércia, muito obrigado pela sua participação aqui no canal. Olá, Márcio, tudo bem? Eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui com você e que bom a gente ter esse espaço para conversar sobre um tema tão importante na prática do nutricionista, né? Pois é. E a gente, então agradeço muito sua presença. A gente vê que obesidade vem aumentando muito, né? Então a gente cada ano que sai uma nova publicação, a gente vai vendo que os percentuais da população com obesidade aumenta muito. É uma doença extremamente complexa e as pessoas às vezes não querem, alguns profissionais não enxergam a obesidade como uma doença tão complexa. E aí o processo de emagrecimento também acaba sendo deixado, não tendo todos os cuidados necessários, né? Porque a pessoa simplifica um processo que não é simples. E aí você, sempre eu já vi palestras e você fala das fases do emagrecimento, né? O que são essas fases do emagrecimento? Então, Márcio, na verdade, isso foi uma sacada que eu tive há uns 3 anos atrás, de tanto estudar obesidade, né? Que eu estudei obesidade a vida inteira, desde a graduação. Na verdade, eu entrei na nutrição porque eu queria trabalhar com perda de peso. O que eu percebo é o seguinte: todas as pessoas emagrecem de acordo com essas fases. Né? É claro que a duração das fases varia de pessoa para pessoa, os eventos muitas vezes variam, mas assim, o que acontece no processo de emagrecimento? Todo processo de emagrecimento ele é uma agressão ao organismo. Então, aquele organismo ele tenta reagir a essa agressão. E eu acho que esse é o ponto principal. Se as pessoas entendessem isso, as pessoas não iriam querer fazer dietas malucas, porque emagrecer é uma agressão. Então, que essa agressão seja menor. Que essa agressão seja pensada de uma forma que a gente consiga nutricionalmente não estressar demais aquele organismo. E aí as fases, elas acontecem nesse sentido. Quando a gente começa a estudar essa perda de peso e a gente vai vendo que, por exemplo, inicialmente, quando você começa a perder peso, os seus hormônios tiroidianos começam a cair. É o primeiro evento que acontece no processo de emagrecimento. Isso é um problema, porque os hormônios tiroidianos, eles têm uma relação muito grande com o metabolismo energético. Então, assim, se eles caem, né, falando assim de uma forma bem simplificada, o seu metabolismo fica lento. E se ele fica lento, a chance de você ganhar peso de novo é muito grande. Que é o que a gente vê acontecer sempre, né? Então, assim, eu tenho até um jargão que eu falo muito assim: emagrecer é fácil, difícil é manter o peso perdido. Uhum. E aí, nesse sentido, as fases seria uma forma de organizar esse emagrecimento, seria uma sugestão de tratamento, de terapia nutricional, a fim de que a gente conseguisse fazer uma menor agressão a esse organismo, a fim de que a gente conseguisse fazer com que esses hormônios tiroidianos não caíssem tanto, porque cair eles vão cair, para que esse indivíduo tenha uma chance menor de recuperação do peso pós-período de emagrecimento. Então, eu brinco e falo que dividir em fases nada mais é do que organizar o processo de emagrecimento. E eu vou te perguntar quais são essas fases, mas antes eu queria só saber se todo mundo, essas fases que a gente vai discutir aqui, todo mundo emagrece passando por todas elas? Como funciona? Sim, Márcio, todo mundo. Porque esses eventos fisiológicos, bioquímicos, hormonais, que acontecem em cada fase, acontece com todo mundo. O que varia e o que muita gente tem dificuldade de entender é que não existe protocolo. Cada indivíduo é um. Então, muita gente fala assim para mim: faz um curso para ensinar esse seu protocolo. Não tem como, porque não é um protocolo.
No máximo é um método que a gente direciona o trabalho do profissional, seja ele nutricionista, médico, né, todo mundo que trabalha com emagrecimento. Porém, cada pessoa fica um tempo nessa fase. E cada pessoa reage de uma forma. Então, por exemplo, na primeira fase, que você tem lá a queda dos hormônios tiroidianos, tem gente que essa queda é mais proeminente. Tem gente que essa queda é menor. Tem gente que fica mais tempo nessa fase, responde melhor ao estímulo de emagrecimento. Outras pessoas saem rapidamente dessa fase e começam a emagrecer mais lentamente. Então, não é um protocolo, porque não dá para fazer igual para todo mundo, né? A gente sabe que cada indivíduo é um. Mas sim, respondendo a sua pergunta, todo mundo passa por todas as fases, necessariamente. E quais seriam essas fases, né? Se a gente pensar então nesse método mesmo que você pensou das fases do emagrecimento, quais são essas fases? Como que funciona essa metodologia? Então, na verdade, isso não fui eu que descobri. Na verdade, eu me deparei com um artigo maravilhoso onde pesquisadores pegaram todos os eventos que acontecem no emagrecimento e plotaram numa curva, que eles chamaram de curva parabólica da perda de peso. Simplesmente fizeram um esquema matemático do que acontece biologicamente, que nós estamos cansados de estudar. Então, é muito interessante você ver, porque o que a gente percebe? Todo profissional, quando vai trabalhar com emagrecimento, o que acontece? Se você pergunta assim para qualquer nutricionista, o que tem que fazer para emagrecer? Ele vai te dizer, tratar o intestino, diminuir a inflamação, diminuir estresse oxidativo, diminuir AIDS, modular hormônio, modular cortisol, modular sono, não é assim? Sim. Ele vai saber te falar milhares de coisas. A pergunta que fica é, vai fazer isso tudo ao mesmo tempo? Que momento você vai fazer cada coisa dessa? Por onde você começa? Porque, veja, Márcio, as estratégias a gente sabe. Sim. O que eu acho que muitas vezes a gente confunde é quando fazer isso. E eu até brinco e falo assim, a gente tem tantas cartas na manga para usar com esse paciente que está perdendo peso, eu vou usar tudo de uma vez? E se usa... Depois eu não vou saber o que fazer. E se usa no momento errado, às vezes perdeu essa carta, né? Eu falo que isso é legal que você está falando, porque é uma ideia de organização. Então, em que momento eu foco cada uma das estratégias para que eu tenha eficiência nessa perda de peso, né? Nessa perda de gordura. Exatamente. Porque senão você perde o time, né? É exatamente o que você está falando. Você acaba perdendo o time e aí você usou uma estratégia que poderia ser maravilhosa num determinado momento, mas você usou no momento errado. Sim. E aí as fases, elas são assim. Então, na verdade, esse artigo, esses pesquisadores, eles plotaram essas fases do emagrecimento em 3 fases. A primeira que eles chamam de choque, que é a perda de peso rápida, que é o momento que você inicia o processo e que, na verdade, é o que dá a falsa ideia de muitas dietas da moda, substitutos alimentares, coisas que a gente sabe que não são saudáveis, dá a falsa ideia de que tem resultado. Porque qualquer estímulo que você faça, esse indivíduo vai entrar na fase 1 e vai perder peso. E vai gerar aquela ideia, nossa, mas emagrece mesmo, né? Mas emagrece até a página 2. Porque o paciente depois, ele entra na fase 2, que eles chamaram de fase de adaptação. Olha que nome fantástico. O seu organismo se adapta. Ele sofreu um choque. No início, a forma de se defender qual é? Queimar o que ele tem guardado, caloria, para ter energia para combater o choque. Passou da fase de choque, aquele organismo já se adaptou. Ele já está entendendo aquela intervenção dietética como uma coisa comum. E aí ele continua emagrecendo até chegar num ponto que ele para, que é o temido platô ou resistência, que é o momento que o paciente para de emagrecer. E aí o profissional, ele tem que saber assim, e agora? O que eu vou fazer? É a terceira fase. E aí eu acrescentei na minha metodologia a 4ª fase, que não existe nesse trabalho, mas que você vai concordar comigo que faz todo sentido. A 4ª fase é o depois. Porque não adianta perder peso e dar tchau para o nutricionista e achar que está lindo, maravilhoso e nunca mais vai ter que fazer nada. Porque senão vai ganhar peso de novo. E a gente vê muito isso, né? A gente vê esse reganho de peso muito alto, até comprovado cientificamente, né? Até por estudos científicos mostrando que muitas vezes o processo de emagrecimento é seguido de um reganho de peso, né?
existe uma estatística, é de 10 a 35% de reganho de peso após um processo de emagrecimento. Todo mundo que perde peso necessariamente vai ter uma recuperação. O que a gente precisa é fazer com que o nosso paciente tenha uma recuperação de em torno de 10%, não muito além disso. Uhum. Só que para isso acontecer, eu preciso fazer as estratégias nutricionais em todas as fases, respeitando essas fases, modulando os hormônios de cada uma delas, usando as estratégias certas em cada uma delas, para que na hora que eu chegar na quarta fase, o sujeito está no peso que ele tem que ter, né? E eu consiga fazer com que isso seja sustentável, com que ele não tenha efeito sanfona. Então, tem a quarta fase, que é a fase de manutenção. E que, às vezes, dura até mais tempo do que a fase de perda de peso. Verdade. Né? Então, e aí que eu acho que é o pulo do gato, entendeu? Porque todo mundo, Márcio, que engorda, tem predisposição a engordar. Infelizmente, isso é algo que não vai sumir. Né? Predisposição a ganho de peso, ou a pessoa tem ou a pessoa não tem. Então, é algo que você tem que tratar sempre. É algo que você precisa ter uma vigilância. Não existe um pó de pilim-pim-pim, né? Não existe uma mágica que você vai tomar e nunca mais engorda. Então, pensando nisso, se você faz, né, uma estratégia nutricional adequada, a chance desse indivíduo depois se manter num peso adequado é maior. Uhum. Então, por isso que assim, eu sou apaixonada por essa metodologia. Porque realmente faz muito sentido. Organiza as nossas estratégias, né? E tem algumas mudanças bem características, às vezes, por exemplo, igual você falou, na primeira fase, que eu acho que é a de choque realmente para o corpo, é um choque mesmo, né? Porque muda tudo. A pessoa tá ali, entra numa restrição calórica, começa a ter várias mudanças, igual você falou dos hormônios tireoidianos. Na hora que entra, por exemplo, numa fase de adaptação, tem também ainda algumas mudanças hormonais, mais significativas acontecendo? Tem. Na verdade, o que é marcante, a fase 2, eu costumo dizer que é o que acontece mais coisa. Porque, veja, é o momento que o organismo se adapta. Então, você tem aí várias vias metabólicas, bioquímicas, hormonais acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. Mas, assim, se você for parar para pensar em termos hormonais, nesse momento você já tem uma leptina mais baixa, porque na primeira fase ela estava alta. À medida que essa pessoa vai perdendo peso, a leptina cai. Você já tem, geralmente, um controle melhor de insulina dessa segunda fase. O grande problema é que alguns hormônios anabólicos começam a cair, então testosterona, muitas vezes você tem uma queda. Pode nem ser uma queda tão significativa, que a queda ela gira em torno de 7%. Dependendo do status anterior dos hormônios sexuais, 7% não vai fazer tanta diferença. Mas se essa pessoa já tinha uma testosterona baixa, que é o que a gente vê geralmente nos obesos, né? Já vem com uma testosterona baixa, caiu 7%, isso vai ser significativo, né? Em algumas pessoas dislipidêmicas, na segunda fase, você tem um aumento de colesterol, por conta dessa mobilização de gordura que começa a acontecer. Tem muita coisa, Márcio, eu não vou conseguir lembrar tudo aqui, mas assim, são muitas alterações que realmente na segunda fase estão ali gritando. E aí que a gente começa a pensar. Eu havia pensado mesmo nessas questões da insulina, da leptina, porque isso é muito expressivo, né? A gente vê muito essa mudança nos obesos mesmo, no processo de emagrecimento. E pensando, né, eu gosto muito dessa sua ideia, porque eu acho que organizar, o planejar é muito importante. E a gente vê, às vezes, profissionais que não preocupam com esse planejamento, fazem qualquer estratégia de qualquer jeito. Sim. E tudo eu falo que são estratégias nutricionais, tem o momento certo, o tempo certo para ser usado, então tem que ser tudo realmente muito planejado, e essa ideia de organizar por fases, acho fantástica mesmo. Mas emagrecimento só vai dar certo, então, se a gente tiver essa organização, só fazendo dessa forma? Não, de jeito nenhum. Existem várias formas de propor emagrecimento, tem várias estratégias. Essa é uma proposta, essa é a minha proposta, mas isso eu gosto até de deixar muito claro, porque eu já tive esses embates com algumas pessoas. Mas então quer dizer que você está dizendo que se não for assim não vai dar certo? Não, dá certo, tem várias formas de dar certo. Mas a minha proposta é uma organização, Márcio. Eu não estou descobrindo a pólvora, não inventei nada disso, eu apenas organizei os eventos que acontecem primeiro, os eventos que acontecem depois,
Até porque uma coisa isso é percepção minha, né? Eu tenho 15 anos aí que eu trabalhei em consultório particular, e o que eu via muito, assim, é que tem muito nutricionista muito afobado. Então, o paciente chega e ele quer fazer tudo de uma vez. E o paciente não dá conta em termos de mudança de hábito, porque você não muda tudo de uma vez, não dá conta financeiramente, porque aí você entra com aquele monte de coisa diferente, às vezes você resolve que você quer corrigir vitamina D, você quer corrigir intestino, você quer corrigir magnésio, você fica doido, você entende disso mais do que eu, né? E aí sobrecarrega demais. Então, veja, essa é uma proposta, mas não é a única proposta. Existem várias formas de emagrecer, né? Sim. É claro que eu acho essa mais legal, mas tem outras formas que vão dar certo também, né? Eu acho que isso é apenas uma proposta de organizar, de fato, um processo de emagrecimento baseado nas principais alterações que vão acontecer durante o processo. E uma coisa que eu falo, isso é legal porque te dá a liberdade, te dá a oportunidade de você entrar com estratégias que muitas vezes você fica na dúvida. As perguntas mais comuns que eu recebo: qual que é melhor, jejum intermitente ou detox? Qual que é melhor, mediterrâneo ou jejum? Na verdade, se você considerar as fases, não tem uma pior e nenhuma melhor. Você pode usar todas elas, você só vai ter que saber que hora e que momento que você vai usar uma estratégia. E quem ganha é o paciente, Sim. Porque você vai mudando as estratégias e mantendo esse processo de emagrecimento. Eu falo que isso que é o bonito na nutrição, né? A gente ter diversas maneiras de manter uma mesma via metabólica ou várias vias metabólicas funcionando. E é isso que faz a nutrição ser a profissão aí mais bonita, né? Por isso que eu falo que eu sou Com certeza. um grande defensor mesmo. Natécia, queria muito agradecer. Claro, gente, que aqui, né, num tempinho que a gente tem aqui no canal, não dá tempo de detalhar tudo, mas recomendo que acompanhe a Natécia. Ela sempre faz posts, ela publica bastante conteúdo sobre essa parte, principalmente sobre obesidade, sobre emagrecimento. Ela explica sempre essas fases lá no Instagram dela, então acho que segue. A Natécia é uma das principais referências em obesidade. Não sei nem se a gente pode dar spoiler, mas vem novidades por aí, né? Que eu até tive o prazer de ser convidado para participar. Podemos falar ou não? Podemos, Márcia, com certeza. A Natécia vai lançar um livro em breve. Calma que tá na fase, tá no forno, junto com o professor Wagner, né? E um livro de obesidade. Então, com certeza vai vir aí muita atualização. E eu tive o prazer de ser chamado para escrever uma parte do livro. Então, já agradeço desde já também o convite para participar. Eu que agradeço, vai ser ótimo. Vai ser, muito bom. Vai ser com certeza. Muito legal. Então, pessoal, queria de novo agradecer a Natécia pela disponibilidade em participar aqui com a gente. Se você está assistindo pelo YouTube, lembra de se inscrever no canal, ativa o sininho para as notificações. Se você está assistindo pelo Instagram, lembra de comentar aqui embaixo, marca quem você quer que assista, compartilha nas suas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Então, obrigado, Natécia. Obrigada, Márcio. Beijão. Até mais, pessoal.